Present day. Present day. Present time. Está aberta! Mais uma sessão do seu clube de computação, Tetsubo. O seu podcast é só nos computers. Eu sou o Gus e eu estou aqui com o Senpai. Olá. E Senpai, qual foi o primeiro site que você visitou? Puxa, faz muito tempo, hein, cara. Pois, mas assim, foi onde tudo começou. Não saberia dizer, não. Rampeiras.net, Alguma coisa do tipo. fbi.com, que é nos primórdios da internet era assim, não tinha nada pra ver, então você entrava no site da FBI. Eu acho que foi algo do tipo, cara. Foi um negócio do tipo que você não sabia e jogava lá na barra de navegação qualquer lixo.com e ia. É nessas que pudim.com.br tá aí até hoje. Ah, mas Pudim é um site muito bom, né? Alguns diriam transcendental. Tá nos corações e mente da galera, Pudim. E você pode mandar e-mail pra ele, então. É verdade, tem e-mail do Pudim, né? Não sei se... Acho que ele responde. Mas por que estamos falando de websítios, Senpai? Porque hoje vamos falar sobre um anime muito conectado das coisas aí, navegante dos websites, que é Serial Experiments Lain. Mas, Senpai, qual foi o processo pra gente decidir fazer um review de um desenho de 98? Eu acho que... Eu não sei da sua parte, da minha parte é porque eu já queria ver isso aí antes. E faz, tipo, acho que desde 98 que eu quero ver. Então, eu já aproveitei, emendei uma coisa com a outra e é isso aí. A gente vai ver isso aí agora. Da minha parte foi assim. Vamos ver um anime ruim? Vamos. Então, vamos ver Len. É porque você já sabia que era ruim? Então, Len é conhecido por ser um anime um pouco, digamos assim, obscuro. Eu já tinha visto o quê? Eu já tinha visto os 2 primeiros episódios de Len. E eles são complicadinhos até pros padrões dessa série. Então, mas, como temos um compromisso aqui com a verdade, e como eu queria assistir um negócio bem ruim mesmo, para me punir, então decidimos pegar essa série. Mas, Senpai, o que é Len? Quem é culpado por isso? Serial Experiments Lain é uma série de desenho escrita por Chiaki Konaka. Jack J. Konaka. Ele também foi cara que escreveu Digimon Tamers. Então, né? Que na verdade é um lixo, né, de Tamers. Como assim é um lixo? É o melhor Digimon. Não, é ruim. Muito obscuro. Aparentemente tem outras coisas também interessantes aqui. Tem alguns Ultraman. E é isso aí, o que mais você quer falar? Você só falou escritor. Ah, sim, ele foi dirigido pelo Ryutaro Nakamura. Sim. Feito pelo estúdio Triangle Staff. Então, que raios é o Trigon Staff? Povo do Triângulo. São os Illuminati. É verdade, são os maçons globalistas. Mas, Senpai, você não conhece a historinha por trás da produção de Len, conhece? Não. Quem morreu? E, rapaz, uma garota se suicidou e ela mandou um e-mail com o roteiro de Len. Roteiro storyboard. Mas então, Len, diferente da maioria... Diferente de todos os animes dos quais já falamos aqui, tem muito de culpa da parte do produtor. O produtor que é o Yasuyuki Ueda. O Yasuyuki Ueda trabalhava na produtora Pioneer LDC, que era focada bastante em adaptação de outras obras. Daí, lá por 96, mais ou menos, ele estava interessado em fazer algo mais original. Um drama simples sobre uma garota, mas com uma mensagem psicológica por trás. E também ele queria fazer um projeto transmídia. Então, não só fazer um desenho como ele estava acostumado a gerir, mas também fazer algo que incluísse
jogos, livros, mangá. E foi por isso que ele chamou essa galerinha do barulho pra fazer. Basicamente o Shaki J. Konaka, que já tinha feito coisa pra esse estúdio, o Triangle Staff. Principalmente Armitage 3, que era uma série cyberpunk. Cyberpunk, mas bem genéricazinha. E também o Ryutaro Nakamura, um diretor desse estúdio, que tinha feito algumas coisinhas só, nada muito expressivo. Ele também achou olha só, na internet, um artista muito promissor chamado Yoshitoshi Abe, que estava na época como um aluno de graduação em arte da Universidade de Tóquio. E que fazia uns desenhos muito bonitinhos e que chamou a atenção dele e foi chamado para fazer o character design e a parte dos backgrounds da série. O Abe também mexia muito com arte digital, o que na época era uma coisa completamente nova. Mas, senpai, como o estúdio aprovou isso? Não sei. Recebeu uma proposta e eles falaram sim ou não, ué. Então, a gente tem que lembrar no contexto da época, que era 96 mais ou menos, e apareceu um negócio em 96. Apareceu a banheira do Gugu. Ah, sim. Além da banheira do Gugu, apareceu um negócio que fez mais sucesso e mais dinheiro ainda. Evangelho. Que foi Neo Genesis Evangelion. E com esse clima de Evangelion, meio que as pessoas começaram a achar por algum motivo que anime dava dinheiro. E anime original, sem ser baseado em mangá ou em Gundam. E foi nessa que ele conseguiu aprovar a verba para um desenho meio estranho. Tá, mas senpai, por que é um anime estranho? Ele é um anime focado em estranhezas. Como assim? Dê sua sinopse de Zero Experiments Lain. Vamos ver. A garota Len se envolve num desses jogos de suicídio na internet. Baleia Azul. Um baleia azul. E ela começa a cair na Deep Web. Ih, rapaz, caiu na rede. E aí a vida dela começa a ficar muito complicada com o Zuckerberg espionando ela e o governo americano indo atrás dela. Governo americano? Alguma coisa do tipo. Tá, senpai. Antes de entrarmos nessa parte tramosa, o que você achou da estética de Lain? Que parece algo muito modernoso pra época. Pois é verdade, assim, né? A questão da direção é bem diferentão. Inicialmente eu não fui muito com a cara do desenho e depois eu comecei a gostar. É legal. Não, mas a parte estética, como que ela é? Você diz das questão das sombras, assim, da parte tecnológica, do design tecnológico aí também, parece várias coisinhas. Eu não sei, de resto parece um anime normal, pra mim. Assim, um anime normal cujos backgrounds são fotos de poste. Tem os posts, né, mas... Tem os posts, tem filme, tem uma arte psicodélica com texto. Tem ET, tem recorte de jornal. Então, a parte do transmídia acaba aparecendo até no próprio desenho mesmo. Então, muito da arte não é simplesmente animação em célula, como na época. Muitos backgrounds são fotos editadas digitalmente, fotos de locações reais ou de documentos, ou arte gerada diretamente no computador. Não sabia não. Como não sabia não? Raios, ou abertura já é toda em 3D. Não, mas eu tava falando dos background. E o som de Len Senpai? Que também é outra coisa bem... É muito bom, tem um zumbidão legal. Zumbidão do Zap. Pode ter um zumbidão do... 10 horas de zumbido de postes de Len. Mas tem o zumbidão e a música, ela entra em alguns momentos só. Que música? Que música? Tem música? Tem, ué. Tem umas guitarronas. Guitarrona febrosa, tem música de balada. Verdade, tem umas coisas aí. E a direção de Len? O que você achou da direção em geral? Eu acho bem inovadora, bem disruptiva, assim. Por exemplo, tem momentos em que você tá com uma cena e uma música e ele quebra total porque ele decide parar do nada. Quebrar a cena. Você fala, porra. A edição é bem... Eu acho a edição muito disjuntada por causa dessas quebras. Mas tem um motivo. Teoricamente, se você beber um pouco e forçar a barra, tem um motivo pra estar lá. Mas
dava pra fazer de um jeito mais elegante, né? Tá, senpai, você quer entrar na parte da plot mesmo? Que parece que só isso que você leu sobre Lane. A gente pode falar de outras coisas também. O que, por exemplo? Por exemplo, então, vamos antes de falar da plot, você tá falando aí de qualidade musical. O que você achou da opening? A opening é com certeza a melhor parte do desenho. A opening é muito boa. Assim, outro ponto da parte visual é que ela é muito feia. As animações em células são bem feias e você vê que, apesar de ter aprovado o orçamento, ele não estava muito alto e ele foi todo gasto em computers, basicamente, que na época eram mais caros ainda. Então, os personagens saem do modelo regularmente, as proporções são meio estranhas. Tem uns personagens bem feios mesmo, tipo a mãe, tipo aquele personagem de One Piece, comentaremos depois. E isso apesar do desenho ser muito focado em expressão dos personagens, como é um drama psicológico, de alguma maneira. Então você depende muito de como os dubladores vão dublar e como as animações vão se encaixar com essa dublagem e com a emoção do personagem. E fica meio estranho às vezes, tem umas expressões meio forçadonas. Falando disso, senpai, qual é o gênero de Len? Que é um ponto importante pra entrarmos na trama. Então, eles falam terror psicológico, mas eu não compro muito isso. Pra mim, eu não acho que é terror. E demográfico de Len? É certamente pra gente que já experimentou algumas drogas. Não tem droga no Japão, senpai? Tem. O quê? Shoujo. Você não diria que Len é uma história cyberpunk? Acho que sim, cara. Eu acho que é o que mais... Eu acho que é bem aderente a esse modelo. A ideia de que... Porque eu acho que Cyberpunk ele explora bastante a ideia de uma sociedade distópica ultra tecnológica, né? No qual a tecnologia faz Não mal à necessariamente. sociedade. A ideia do cyberpunk é High Technology Low Society. Isso, mas é assim, as pessoas se apegam à tecnologia mais do que o resto, né? Não necessariamente. Bubblegum Crisis, por exemplo, é um anime cyberpunk e não é... A tecnologia não é a parte nociva, a tecnologia é um background da sociedade. Então podemos dizer que Len é um desenho cyberpunk. Mas qual o papel da tecnologia em Len? E como a tecnologia do desenho reflete a tecnologia da época? Eu acho que você tem que supor que não é a tecnologia da época. É um futuro visto dos anos 90. É um futuro próximo. Por que não é o futuro? Tipo, não é o futuro porque não tem o Zap, Mas não tem Zap. presidente mandando tweets. Assim, porque não aparece. Não aparece o Shinzão ali. Sei lá, por quê? Qual você diria que é a função da tecnologia em Len? Conectar as pessoas. Porque Len é de 98, então já tava no começo da internet, não tava? Já tinha umas internet, assim. Então. E além de ter internet, já tinha muito computador por aí em 98. Tinha. Isso não impactou os computadores que são mostrados no desenho? Aparecem uns Macs, né? Então, o desenho é todo cheio de referências à cultura hacker dos anos 90 e a Apple em específico. Então, aparece, por exemplo, o Think Different, que foi a campanha de publicidade da Apple. O próprio nome que eles dão para os computadores, que é Navi, vem de um artigo do CEO da Apple, o John Scudder, que criou o termo navegador de conhecimento, Knowledge Navigator. E o próprio design dos computadores são design de Macintosh. Por exemplo, o primeiro Navi da Len, que é o Navi de criança, é um Macintosh especial do aniversário de 20 anos. Que é tipo um telefoninho assim. O próprio To Be Continued, que aparece no final de todo episódio, é uma referência a BOS, que é um sistema operacional feito por um ex-funcionário da Apple e que não vingou muito. Então o desenho é todo cheio dessas referências hackers. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Mas é isso, senpai. A trama mesmo de Len. Finalmente conseguiram fazer um drama simples sobre uma garota?
Não que essa garota tem problemas, sérios problemas de sociabilização e outras questões aí. Então ele se centra na história da Len mesmo, da vida da Len, que vai pra escola e faz essas coisas. Mas aí a coleguinha se mata. É um colega que ela nem conhece direito. Depois que ela comete suicídio, que é a primeira coisa que acontece no desenho, então já começa com esse assunto um pouco pesado, digamos assim. Aí o pessoal começa a receber e-mails da garota falando: vem pra cá, vem comigo. Vem cá! Vem você também. E é isso aí. E a Len recebe um desses e-mails e ela vai checar isso aí. E ela começa a entrar no buraco do coelho ali e danou-se. Mas quem é a Len? A Len é uma garota, ela é a Iwakura Len? E o Akura é Len. Acho que é só isso sobre ela. É só isso. Ela não é protagonista? Ela é a protagonista. Então por que ela é só uma garota? Ela é muito sem graça. É verdade. Inicialmente ela é bem sem graça, assim, ela é extremamente apática. Não deve ser muito estranho no Japão, mas... Enfim, ela não tem amigos também. Ela até tem as amigas, mas ela... Ela tem uma amiga. ela tem uma amiga que acaba sendo amiga de outras amigas e ela meio que faz parte daquele grupo de amigas, mas ela fica meio que dando bolo nas amigas, porque acho que ela não fica muito afim, não tá muito afim de sair com as amigas, então. E quem é amiga dela, senpai? A amiga dela é a Arisu. Arisu. Ou a Alice. Que é uma garota. A Arisu e o nome de todas as amigas dela que vem de um outro roteiro que o Chiaki fez. O roteiro anterior dele, que é o Arisu in Cyberland. Olha só, que é uma referência a Alice no País das Maravilhas. É uma garota que gosta da Len, não sei porquê. Fica mandando zap pra ela. Mas a Len tá muito louca no primeiro episódio. O primeiro episódio, em geral, é muito louco. Primeiro que o mundo é todo bizarro com as sombras. As sombras, elas não são pretas, as sombras, elas se mexem, elas são meio estranhas. E a Len usa ácido e ouve coisa. E a família dela? A família tá feliz com ela usando polidrogas? Pelo jeito, a família dela não liga, não estão nem aí. A mãe dela é uma pessoa bem estranha, que é mais apática do que ela, parece que nem tá viva. E o pai dela é o louco dos computers. E a irmã da Len? A irmã da Len, ela é uma garota que curte sair com os rapazes mais velhos e curtir a vida, adoidado. Então, ela e a Arisu, em alguma medida, são as únicas pessoas normais do desenho. Gente como a gente. É gente como Quer nós. dizer, não que eu saia com homens mais velhos. Não, imagina. Então, senpai, daí tinha a garota que se matou, mandou e-mail e além com isso. E a Len vai olhar esse e-mail aí. Vai ver se ela recebeu também. E ela recebeu. E ela pega o PC lixoso dela, que tem reconhecimento de voz por algum motivo, e põe o pijama de urso dela. Porque tem isso, no começo o quarto dela é todo vazio e só cheio dos ursos e ela se veste de urso também. E ela vai com seu conhecimento pobre de computador, aparentemente. Ela vai se conectar ao Wired. E que raios é Wired, senpai? Então, não sei se é a internet ou algo acima ou abaixo da internet. É meio que a internet daquele mundo. É a internet, mas talvez não exatamente a internet. Tipo, eu acho que eles não entendem a Wired como a gente entende a internet. Não, porque a gente entende a internet como o quê? Pornografia e gif de gatinho. E zapzeira. Pior que não, hoje em dia ninguém nem sabe o que é internet. Só zap mesmo. Só no zap. E aí, o que tem no e-mail lá? A garota fala: cola aqui que é top. Morrer é topzera, vem pra Wired. Daí a Len fica meio que atiçada com isso. Aliás, qual o nome do primeiro episódio? É Weird Layer 1. Aliás, assim, pai, por que os episódios se chamam Layers? Então, tava pensando aqui. Por um lado, porque ela vai se afundando cada vez mais nessa coisa aí da internet, né?
Por outro lado, não sei se já tinha alguma... Eu não sei até onde já existia o conceito de Deep Web na época. Porque, por exemplo, o navegador mais famoso da Deep Web chama The Onion Router. Conhece isso aí? Sim. E a ideia do Onion é realmente a ideia de que a cebola tem camadas. Então você vai entrando camadas abaixo. Tipo né? ogros. E tipo ogros, isso. Então a internet tem camadas e ela vai afundando nas camadas mesmo. Entendi, mano. Mas antes disso, as camadas do Thor são. São os diferentes roteadores pelos quais ele manda os seus pacotes. Ao invés de mandar todos os pacotes a partir do seu IP direto para o servidor, ele manda por uma rede de roteadores, entre aspas, distribuído, para só aí chegar no servidor que vai responder por outro caminho que também chega em você. Mas layer também é um conceito de sistema de informação, que são os níveis de abstração de uma rede de informação. Níveis de abstração que vão desde o hardware, passando pelo protocolo, passando pelos pacotes até a mensagem. Então é meio que uma ideia multifacetada de layer. Eu acho que é mais no sentido desse conceito de sistema de informação mesmo, que são os layers de LAN, que vai ficando cada vez mais abstrato e chegando num nível cada vez mais viajandão. Pode ser, pode ser. E você acha que tem um significado específico para cada um dos nomes dos episódios? Você acha que eles vão realmente informando como é que está construindo ali a narrativa? Ou você acha que é mais só para falar do que vai se passar no episódio mesmo? Que, por exemplo, tem alguns bem interessantes. Por exemplo, o primeiro já é Weird. Sim. O segundo é Girls. Sim. É tipo... Por que o segundo seria Girls? Porque é quando a Len meio que se aproxima do grupo da Arisu. Então, aí nesse sentido, eu entendo, quando você fala Girls, eu entendo que o nome do episódio ele só descreve o episódio. Agora, quando você vai pro episódio Psique, me parece que você tá construindo alguma narrativa com os episódios, né? Com o nome dos episódios. Sim, mas pode ser as duas coisas. Pode ser, mas Girls fica muito deslocado, eu acho. Sim, mas Girls também faz referência à presença de mais de uma Len. Por quê? O que acontece no episódio 2? Porque enquanto o episódio 1 meio que se focou na Iwakura Oren, que é uma garota estranha aparentemente, ela meio deslocada na escola, não tem amigos, ela recebe esse e-mail, ela tem umas visões. No segundo episódio, meio que aparece outra Len, num clube muito louco, é o Siberia. Siberia que é uma referência a um livro, não é mesmo? Isso! Isso! É um livro de Douglas Rushkoff, que discute ideias ao redor de tecnologia, drogas e subculturas. Ele também fala de conceitos desde cultura online até o conceito de um cérebro global e da teoria de Gaia. Olha só. E fazem mais referência ali depois. Mas então, tem essa baladinha top com polidrogas. Isso. Cyberdrogas, vamos lá. E as novas amigas da Len, elas querem levá-la pra essa baladinha. Querem levá-la, mas acham que já viram a garota na baladinha. Ela já tava arrasando na baladinha. E aí, nisso, a Len continua vendo coisa estranha, né? Sim, a coisa mais estranha que ela vê é o computador novo dela. Que ela pediu todo encabular pro pai. Ele comandou um PC gamer, basicamente. Encomendou um servidor pra ela. E aí, o que acontece? Ela vai pra casa pra ver os e-mails, porque ela tá super interessada com esses negócios dos e-mails. Porque é só isso que existe na década de 90, e-mail e BBS. E aí ela não tem os YouTube e falou, não tem nada, não recebi e-mail. Eu vou pra baladinha então, as garotas chamaram, né? Pra que eu não vou? E ela vai lá vestida da pior forma possível, como ela sempre tá. E dá ruim na baladinha, né? Ela encontra os menores. E aí, essas crianças na balada? Então, né? Eu acho que é bem cyberpunk mesmo. Tipo, não existe lei. As crianças são bem criança mesmo, né? Tipo, devem ter menos de 10 anos. Elas têm 10 anos, mas são todas precoces também. Só entrando no site da Deep Web.
Isso, os pais deixaram elas vendo Galinha Pintadinha o dia inteiro no tablet quando elas eram menor. É, e deu E nisso. agora elas Estão no mau caminho. Ao invés de ir pra igreja, vão pra balada. ficam na balada jogando Pokémon GO. E só que acontece um atentado aí, né? Entra um louco ali atirando e tá muito louco. Por que ele tá louco sem pai? Ele tá louco nas drogas, ele usou cyberdrogas. Mas que cyberdrog? Ele usou, eu não sei qual que é o nome do... Axela, que é uma nanodroga que oscila nas frequências do seu cérebro e acelera a sua percepção. Pois é, ele ficou muito loucão e a Lane 2 deu um fora nele. Alguma coisa do tipo. E é isso aí. Aí a Lane banca a heroína e vai falar com ele. Vai falar, todos estamos conectados. Ih, rapaz. E aí ele se mata. Ih, rapaz. Então ele não tava conectado. Ele se desconectou? Ele tentou? Não sei. Pera, mas a Lane não era toda estranhinha, timidazinha? Pois é, a Lane tem transtorno de Múltipla personalidade. personalidade. E ela ficou meio estranha. Ficou parecendo outra Lane. Ih, rapaz. Você diria que é uma Lane da Wired? Pois é, aí o pessoal comenta que não, você aqui é essa Lane aí, mas eu conheço a Lane da Wired, que é bem diferente. Que é uma referência a quê? Que é uma referência à Lane da Wired mesmo. Então, Que referência que é? que é uma referência a como as pessoas mudam na internet. Ah, tá, isso não é Como referência. elas viram trolls. Em 98 é uma puta referência. Em 98 as pessoas deviam virar piores ainda. Porque se hoje elas oferecem o nome ali, o próprio nome nos Rapaz, tweets da vida. a internet foi pra um lugar meio estranho, né? Antes todo mundo tava preocupado com anonimidade, ter uma vida dupla na internet, agora todo mundo tem a mesma vida em todo lugar. Pois é, todo mundo é um babaca em todas. Todo mundo é bem escroto sempre. Os mundos se fundiram e não foi bom. E aí é isso aí, tem duas Lane e os pais são estranhos e a Lane recebe um chip. Ih, rapaz, de quem ela recebe o chip? Não sei, do seu admirador secreto. Ih, rapaz, mas que chip é esse? Ela não sabe que chip é esse, ela pega esse chip e vai perguntar pras crianças. Porque é isso que você faz, né? Quando não tem Google pra perguntar, você pergunta pras crianças. Acho que ela até perguntou pro pai, mas o pai não respondeu. Não quis Falou responder. que não sabia, deu um migué. Fala, sei, Sei não. Pai, o que é motel? Não sei. Então ela descobre com as crianças que é o chip. Ela descobre que é um chip mesmo. Ó, você coloca isso no seu computador. Você bota em cima do processador e ele, sei lá, é um booster, né? Então, é o chip Psyche que te ajuda a conectar diretamente na Wired. Sem precisar passar por teclado e mouse. E ela, além decide destruir o PC e botar lá as paradas. Botou lá. Mas eu achava que ela não sabia usar computador. Ela ficou lendo os handbook e aprendeu. Ou será que não? E nesse meio tempo o pessoal tá jogando nos computers, não é mesmo? Daí eu não sei o que eles estão jogando. As crianças jogam Fantoma. Ih, rapaz, Fantomas não é um desenho? Pois é. Mas esse jogo é tipo sei lá, um CS da vida. É um jogo de tiro, aparentemente. E as crianças, mais criança ainda, joga pega-pega pela internet. Só que algo dá errado, de alguma forma uma coisa mistura com a outra e o colega acaba matando uma criança do E pega-pega. o que isso tem a ver com a Lane? Eu achava que ela não sabia usar computador. E tem uma história dos Knights. Dentro da Wired tem uma organização secreta ou alguma coisa, ou algum conceito, ou sei lá, sabe-se lá o que é os Knights, que chama Knights. Mas e no episódio 4 tem toda a mudança da Lane, que ela já tá hackerosa. Primeiro que ela tira a roupa pra mexer no computer, pra não dar eletricidade estática. E também ela tá muito louca, só entra no site, nos webfóruns. Pois é, nesse momento ela abandona o pijama de urso. Ela nem dorme mais, só tá vivendo no Red Bull. Mas também tem uma galera atrás dela, não é mesmo? Tem os MIB, os homens de preto. Homem de preto. Ficam seguindo ela, olhando ela, vendo o que ela tá fazendo e coisas do tipo. E as amigas dela com isso? Que
Que ela agora tá toda extrovertida, uma vez que ela é a Hacker Woman. Ela mudou, ficou esquisita. E agora ela fica usando os computers na aula. E rapaz, e todo mundo tá de boa com isso. Sim, nem os professor liga. E por que esse episódio se chama Religion, Senpai? Então, tem a ver com os Knights? Acho que tem. Que os Knights são tipo uma religião O Cybermundo. da Wired. É isso aí. É interessante também que isso entra no tema da conexão, não é mesmo? Por quê? Que A religião seria... religião vem daí, é religare em latim. É ligar de novo. Se reconectar. ligar-se com Deus. E Deus com isso? Estaria Deus nos computadores? Será? Porque no próximo episódio a Len já fala com Deus. Ih, rapaz, e quem é Deus? Não sei. Ele fala que é Deus. É alguém no Cybermundo que se diz Deus do Cybermundo, pelo menos. E o que ele quer da Len? Ele pede alguma coisa pra Len? Não lembro. Ah, e aí eles explicam uma coisa interessante nesse episódio. Ah, Que ele fala que o mundo real é uma coisa, mas que a gente não experimenta o mundo real. Porque a gente experimenta o nosso cérebro. Tudo que vem do nosso cérebro. Nosso cérebro é wired. como assim? Ele é um bando de informação correndo por uma rede neural, né? Por impulsos elétricos. Então, tipo, meio que a gente também é resultado de um tipo de rede, né? Então, os seres humanos são individualmente cada um tipo de rede também. Esses são também softwares, você diria? São softwares. Verdade. Humanos são softwares. Olha só. E pessoas são informação. Será que são informação? E é interessante esse conceito. Realmente é isso, né? A gente não experimenta o mundo real. A gente experimenta o que vem do nosso A cérebro. gente experimenta as memórias do mundo real, basicamente. Um grande tema de Len são as memórias. Tá, mas... E a irmã da Len enquanto isso? Eu fiquei decepcionado porque ela é a única personagem que parecia humano no começo do desenho. E a única com a qual eu estava criando um E ela laço. pega um vírus, Então... ela pifa, ela começa a ficar estranha. Não sei, acho que ela é uma impressora. Depois de um tempo ela para de funcionar. Depois ela vira uma impressora. Fica fazendo barulhinho de impressora. Ela não tá funcionando direito, a irmã da Len. Então, mas acontecem umas paradas estranhas nesse episódio. Não só Deus fala com a Len, mas a Len fala com uma galera também. Ela aparece no meio da rua, aparece na TV, em Shibuya, e falando de uma profecia. E a irmã dela, ela tá num lugar, depois tá no outro, e ela fica meio louca, e ela fala, vou voltar pra casa. Quando ela volta pra casa, ela já tá lá. E ela some. E aí, Senpai, você entendeu o que aconteceu aí? Não, eu supus que tem alguma coisa a ver com a ideia de você criar uma cópia de si mesmo na Wired. Sim, tem algo a ver. Mas assim, falar assim especificamente, explicar, ficou ainda abstrato. E sei lá, essa cópia de si mesmo deixou de existir depois de um tempo. Então, ela deixou de existir. Sim, porque ela morre mentalmente. Sim, Né? a versão original dela do mundo material meio que foi substituída pela versão dela na Wired. Que ela foi mexer com as coisas da Len e ela não tinha as capacidades computerísticas dela. Na verdade, ela foi meio que atacada pelos Knights, que tentaram usar ela como uma ferramenta para chegar na Len, e com isso eles reprogramaram ela. Daí ela vira um pudim. Ela vira uma impressora, basicamente. E é isso aí, a Len transforma o quarto em um mainframe, então. Não, durante os episódios ela vai progressivamente juntando mais tralha no quarto dela. Parece eu. Aí é que tá, cara, eu me senti muito... Eu gostei de Len, realmente, porque eu me senti muito representado, cara. Que você é um deus da informática. Eu não tô no nível de Deus, mas eu Tá chegando sou... lá. Eu sou um cavaleiro da informática. Cavaleiro do cálculo. E por que esse episódio chama Distortion? Sei, né? Será que é porque é o momento em que a Len começa a distorcer o mundo real? É verdade, porque também tem a visão das crianças, não tem? Não, aqui esse é na próxima. No próximo? Como além de... Mas aí ela já começa a aparecer nas... nas telas tudo. Sim, porque no próximo episódio, o episódio Kids, Sim. as crianças começam a louvar a deusa Len. Ih, rapaz, mas ela não tinha falado com Deus? Então, mas aparentemente ela é outra deusa, sei lá. Como assim? As crianças começam a ver a Len aí no céu, assim, muito louco.
E começa a louvar a deusa Len. Então, né, nisso entra um negócio. Entra um negócio pro final. Porque a aparição da Aren no céu. Isso é uma referência a Nossa Senhora de Fátima, basicamente. Ou a toda a arte renascentista pra frente europeia, basicamente. Em termos de visão divina. Não é? Bem pontuado. Eu não consigo pensar em um análogo não ocidental pra isso. Em termos de visão. Amaterasu. Não, Materaço não aparece pra ninguém. Qual é a das crianças, hein? O que é o experimento de Kensington? Cara, eu fiquei tão puto nessa parte. Que porra é o experimento de Kensington? Então, o experimento de Kensington é basicamente pegar as crianças pra fazer uns psiquismo louco. Porque assim, criança vê fantasma, então eles têm uns poderes meio mágicos. A realidade é menos rígida para as crianças. É um conceito meio de mago ascensão. Então, se pegar um monte de criança e colar elas tudo, você consegue fazer uns negócios, mudar a realidade. Aí o professor Hodgson, Aham. O Hodgson. ele decidiu colar um monte de crianças junto, só que ele fez uma pilha Pois é. e ele tomou um choque. Explodiu as crianças. E é isso aí. E aí ele ficou conhecido como matador de crianças. Ele foi aposentado e mandado pra internet. E morreu. Você não curtiu isso? Por quê? Você não acha que as crianças tenham poderes telepsicóticos? Não, cara, eu acho que psiquismo só tá atrás de mascote em termos de matar a história. Você não acha que termodinâmica não mata a história? Termodinâmica não, termodinâmica é top. Mas psiquismo não dá. Então, além descobre isso porque ela fica puta com a internet, sei lá. Por que ela vai falar com o cara? Os Knights meio que colocam essa ideia na cabeça dela que tá dando uma merda com as crianças e é culpa desse professor Hutchinson. Então, eu achei meio deslocado isso daí, porque, tipo, ela vai e fala com a boca, assim, sem corpo, e ele fala pra ela falar com o cara, e ele fala esse negócio aí do experimento, e meio que isso não volta. Assim, volta e não volta. Volta na parte que eles explicam o protocolo 7, mas meio que não tem nada a ver também. Então, é meio que esse psiquismo aí ficou meio jogado, assim, não precisava. Esse episódio podia ter jogado fora, acho. Então, aí tá o cerne de Len. Muita coisa de Len podia ser jogada fora sem nenhuma mudança nem pra trama central, nem pra grande mensagem do desenho. Dá pra fazer um Len em 5 minutos? Len, 3 minutos mesmo. Então, entre outras coisas, a irmã da Len não tem motivo pra irmã tá lá, basicamente. E nem pra ela ter pifado. Não, Ter virado pudim. virou pudim de graça. Não tem uma boa explicação pro pudim dela. Nem pra ela tá lá mesmo, que depois você descobre que a família da Len meio que é falsa. Mas a irmã é uma garota normal, com os pais muito estranhos. Mas enfim, depois que ela foi falar com o Dr. Pamimondas e descobriu que as crianças é tudo mágica. Aí depois disso, ela foi mexer nos computers do colega dos Homens de Preto. Ah, é aí que ela é levada pro Tachibana Labs? É. Que é uma referência à Apple também, que Tachibana é mexerica em japonês. Ah, tá. Tatibana é a empresa que produz os Navi. Produz o Navi, faz o Copland OS, que é o sistema operacional que usa nos Navi. Então eles meio que são monopolistas sujos. Tem um cara lá que ninguém sabe o que é. A gente não sabe o que é. Qual cara lá? É aparentemente o líder dos Homens de Preto. Que também a gente não sabe quem é. Mas aparentemente eles têm alguma conexão com os Tatibana. E o que esse cara fala com a Aren? Ele pede ajuda pra consertar o PC dele. Verdade. E ela troca uns jumper lá. Aliás, jumper que é um troço que provavelmente nosso ouvinte nem sabe o que é. Como assim? O nosso ouvinte nunca montou um PC gamer? Se ele montou depois da década de 90, ele não sabe mais o que é um jumper. Mas então, eu tô perdidão já. Eu não sei mais o que a gente tá falando. Acho que esse é o objetivo. Eu me senti assim também assistindo. Então, falam que Len você precisa assistir pelo menos 4 vezes pra entender. Eu duvido que dá pra entender. Não, mas é simples. Os primeiros 6 episódios são obtusos, mas depois a história fica muito evidente.
Tá, e o que ela fala com esse executivo? Ele pede ajuda com o PC, depois ele fala que ela é muito poderosa e que os Knights estão tentando usar ela. E ele também questiona a família dela. Pergunta: quando seus pais se casaram? Quando você se mudou pra essa casa? Qual o nome dos seus pais? Você tem pais mesmo? E ela não sabe responder, ela é meio estranho. Fala, pô, como assim eu não sei isso? Ela não sabe responder e daí ela flipa pra Lane of the Wired. Aí ela fala, que te importa? Come torta! Que a gente não falou isso também. Como é a Lane na internet? Que é um pouco diferente da Lane normal. Da Lane do primeiro episódio. Né, além na internet, ela é bem mais incisiva. Assertiva. Ela é bem mais direta, ela é bem mais confiante, bem mais desaforada. Atiçada. Então, além no mundo real, ela é aquela garota deprê enfiada num canto, e além na Wired, é além super loucona e super desafiadora, delinquente. Que é basicamente a gente, né? Basicamente. 2 hackers. Hackerman. Hackerman. Tá, então tem algo aí. Tem caroço nesse angu. A Aren normal não é só uma garota comum com uma família muito estranha. Não, uma garota estranha com uma família muito estranha. E nesse mesmo episódio tem um cara querendo entrar pro Knights, não é não? Então, qual é desse cara? É um cara muito louco, achando que ele pode tudo. Então, mas ele só fica andando por aí com um headset de realidade virtual. Pois é. E aí aparece uma tia lá, e a tia usa os PC, os computers, e aparentemente dá a entender que a tia frita o cérebro do rapaz, do maluco. Que a tia recebe uma GeForce, basicamente. Uma GeForce com o símbolo dos Knights. Aí ela pifa a GeForce pra mandar muitos pacotes de informação pro cabeça do garoto, do não sei, parece uma pessoa de meia idade ali. Mendigão. E pifa a cabeça do mendigão. Olha só, então os Knights são pessoas comuns no mundo real? São donas de casa? Pois é, talvez. Talvez então eles não sejam efetivamente essa ideia do cybermundo, como eles dizem. Você diria que é uma antecipação dos Anonymous. Isso, totalmente. E por que esse episódio chama Society? Porque é a sociedade secreta. E no próximo, o que é que acontece? Agora que a Len tá toda desconfiada da realidade. Eu não lembro com quem que ela fala e que tem a história de que a Len sempre existiu na Wired. Tá, fala com galera nos computers mesmo. E ela também aprende que o Tachibana Labs, que chamou ela pra Shinsha, teve algo a ver com o Protocolo 7. Explica aí o parada do protocolo que eu não entendi. Então, o protocolo é tipo IP. É um protocolo de comunicação. Sim, mas aí esse é um protocolo novo. Esse é um protocolo novo que vai permitir as pessoas se conectarem diretamente com a Wired. Depois você aprende como esse protocolo funciona. E que tem um negócio meio estranho nele. E nesse episódio, a Arisu toca uma pro professor. Mas como assim? Isso é um escândalo, senpai? E a Len espalha isso pra todo mundo, porque ela é cuzona. Mas por que ela faria isso com a melhor amiga? Não sei, mas o pessoal acha que foi ela que espalhou. Embora eles não tenham provas. E foi ela mesmo? Ela acha que não. E por que a galera acha que foi ela? Que a Alice Não acha sei, que eu foi ela. também não entendi qual é a evidência que eles têm aqui. É porque eles receberam a mensagem dela na Wired. Falando, vou espalhar pra todo mundo. É isso aí. KKKKK. Caiu na net. E a Alice fica feliz com isso? Ela fica putaça. Ih, rapaz. Que a vida dela fica uma bosta porque o pessoal fica falando que eles têm um caso. E eles têm um caso, eu não entendi isso também. Eles têm um caso? Depois, no final, ela tá casada com o professor, então supõe-se que é verdade isso. Eu não notei isso. Não, o cara que ela tá no final é o professor. Então, aparentemente eles tinham um caso mesmo, né? Que é bizarro, porque ela tem 14 anos. De boa. Eu já disse, cara. No Japão pode. Não pode não, a ONU proibiu. Absurdo isso. E daí? A League of Nations proibiu de tentar dominar o mundo. E o Japão falou, foda-se. Beleza, né?
Então, a Alice, que era a única amiga da Rey no mundo real, meio que tá puta com ela. Então, não vai dar certo isso, vai? Ah, numa hora elas se acertam, né? Amigas são amigas, afinal de contas. Garotas de 14 anos são seres bons, inerentemente. E aí, esse episódio 9, hein, Gus? Calma, não acabou o 8. Como não? O que acontece no 8? No 8 não acontece nada. Claro que acontece. A Lane descobre quem tá espalhando os rumores. Então quem que tá espalhando os A rumores? Lane! Tem outra Lane! Não é só uma Lane Iwakura Lane e uma Lane do Ward. Tem uma terceira. É além do mal? Além do mal. Ela fala pra Lane do mal que ela é a personificação de tudo que ela não gosta nela. Então, o que ela não gosta nela? Então, a Lane do mal, ela é bem babaca. Então, no fundo, a Lane tem uns pensamentos meio babacas. Esse é outro negócio que eu acho que prejudica a série. Que meio que não dá uma base humana pra Lane no começo. Ela meio que não tem personalidade na versão mundo real dela. E é engraçado que parece que tem alguns aspectos do anime que estão lá sem motivo. Esse é um deles. Por que tem uma outra Lane? Não, isso tem motivo. Porque essa Lane malvada, ela é meio que criada pelos Knights pra manipular a Lane. Que é pra meio prejudicar o elo dela com o mundo físico e levá-la diretamente pra Wired. Meio que fundir os mundos. Mas, Senpai, no próximo episódio você descobre tudo, basicamente. Descobre tudo e não descobre nada. É só teoria da conspiração. O episódio 9 é um episódio que foge bastante, né? É um episódio bem diferentão. Quer dizer, é um episódio mais normal, na verdade. Tem 3 episódios diferentões. E por que eu disse que é um episódio diferentão, Gus? Ah, porque ele é muito... muito ruim. Os outros são só ruins. Esse é muito ruim. Porque ele vai falar do ZT. Porque metade dele é uma infodump do caso de Roswell e do Majestic 12. A conspiração dos 12 especialistas que foram chamados pelo governo americano para investigar o caso de Roswell. E desvendar a tecnologia alienígena que foi achada nos destroços de Roswell. Mas o que foi Roswell, Senpai? Roswell foi... acho que é o caso mais famoso de atividade alienígena. Não. Não? Não. Qual que é o mais famoso? É o Chupacu de Chupacu. Goiânia. Exatamente. Ok, tirando o Chupacu e o ET de Varginha, Aí sim. é É Roswell. Roswell. O caso Roswell, que é aquela história de que caiu lá em Roswell mesmo Sim, Novo México. um OVNI. E o governo americano foi lá bem rapidamente e de repente não tinha mais OVNI nenhum lá. Ih, rapaz. E o povo publicou, falou, não, pera aí, tinha sim e tal, não sei o quê. E depois até aparece uma autópsia. No Fantástico. É. Cara, TV. Que é a pura verdade. É o Declassified. 50 anos depois da batida dos ETs, apareceram os vídeos da autópsia. E aí, Senpai, quem são os Majestic 12? Majestic 12s. Lloyd Berkner, Detlever Bronk, Vannevar Bush, James Forrestal, Gordon Gray, Roscoe Helen Coulter, Jeremy Clark Hunsaker, Donald Menzel, Robert Montag, Sidney Sowers, Nathan Twining, Hoyt Vandenberg. Tá, e o que isso tem a ver com o Lane? Então, eu não lembro de qual deles ela fala. É o Vannevar Bush. Então, mas eles também falam aquela ideia da tecnologia de gravar. É do Vannevar. Então é isso aí mesmo. Que ela fala sobre, depois do caso Roswell, que começa a aparecer as tecnologias aí, umas tecnologias estranhas, tipo, meio avançadas pra época. E rapaz. E uma delas é gravação em mídia física, Oh! mesmo antes do computador. Oh! Vou gravar num CDzão. Gravar aqui nessa tabuleta de argila. E também tem... Que porra é aquele outro negócio que eles falam sobre pinguins? Pinguins não, golfinhos. Que é o que os golfinhos conseguem transmitir, se comunicar a longas distâncias através da transmissão de ultrassons, com sua frequência própria.
E a partir disso eles também falam da frequência de Schumann. Sim, que é a frequência com que o planeta vibra. Vibra eletromagneticamente. Que é 7 Hz. Hertz. E que aparentemente a cabeça das pessoas vibra nessa frequência também. Que é a justificativa pra trepanação. E que o número de pessoas está chegando no número de neurônios no cérebro. Olha aí. Ih, rapaz. Ih, rapaz, o que será que vai acontecer? E que aí o mundo vai ganhar consciência. Cada pessoa sendo um neurônio. E o que eles falam do Ruskov? Não, então eles citam um cara que escreveu Siberia, que ele fala que a consciência da Terra vai se despertar quando os humanos se conectarem numa rede. Numa Earth Neural Network. Tá, mas e daí? E o que é o Xanadu? Xanadu é a base do hipertexto, é um conceito de fazer uma rede de distribuição de conhecimento, que é uma biblioteca eletrônica num satélite que pode ser acessada em qualquer lugar no mundo. E é isso aí, então o povo tá planejando uma rede wireless que todo mundo tá conectado o tempo todo. Sim, isso aí. Não só o pessoal, mas um tal de Eiri Masami, que desenvolveu o protocolo 7 nos laboratórios Satibana e meio que incluiu com uma funcionalidade a integração desse protocolo da WARD com a ressonância de Schumann. Tá, mas o que a LEN tem a ver com isso? Não sei. Não sei, perdeu. Ouvinte, você que está confuso, essa é a sensação de alguém que assiste a série. Aliás, É. quem é a narradora do começo dos episódios, hein? É a garota que morreu? Ah, não é garota não, são vozes da rede. E o que é isso aí? O que significa essas vozes? São as pessoas que estão na internet, enquanto o mundo físico está se fundindo com a WARD. E por que a cena é sempre a mesma? Não é sempre a mesma. Ah, não, a cena da cidade é sempre a mesma. Por contenção de gastos. Será? Será que não quer dizer que se passa tudo ao mesmo tempo? Será? Não. Tecnicamente sim, porque é tudo present day, present time. Se não... Será que tudo se passa ao mesmo tempo? Será que a partir do momento que a LEN se conectou na Wired, tudo se passou naquele momento? Não. É bem linear se você parar pra pensar. É, tirando que ela fica indo e voltando no tempo, né? Não, fica indo e voltando dos mundos, não do tempo. Mas depois... No final só. Tá. Mais importante do que isso é que esse é o episódio do ET Bilu, não é mesmo? Isso. Aparece o ET Bilu vestido de Fred Krueger. E aí, senpai, por que aparece o ET Bilu? Sei lá, porque ele tá na Wired também. Mas, então, foram os aliens que criaram a Wired? Então, eu não sei o que quer dizer essas coisas. Então, o negócio da realidade consensual, que é um dos temas da série. Como o Roswell é um fato que é considerado realidade por muitas pessoas malucas, então, de alguma forma, na Wired isso se torna realidade em certo aspecto. E por que ele tá vestido de suéter? Porque tá frio, né? Ele não podia ficar pelado por aí. Ele vem de um planeta muito mais quente. Pois é, mais perto do sol, né? Tá bom. Então é isso aí, né? As pessoas vão virar uma pessoa grande, que é o mundo. E Deus com isso? Deus tá de boa? E Deus não tá nem aí. Sei lá. Tá aí? Tá, ele quer isso. Ele quer isso? É, no próximo episódio a Len bate um papão com Deus. O que ela fala? Não lembro. O Masami Eiri se apresenta pra ela como Deus e fala pra ela abandonar essa coisa de corpo. Não, ele explica a parada do protocolo 7, que ele se incluiu no protocolo, então por isso que ele tá lá, com as memórias dele, e que os Knights são os seguidores desse Deus, e que a Len é como ele, É um deuso? que é uma deusa. Alguém pré-programado na Wired? Alguém que ele criou pra ter amplos poderes na Wired. E aí, senpai, esse deus aí, ele teria inspirado One Piece? Porque é um design muito forçadão. Tem cara, né, cara? É que assim, se você for parar pra pensar que é como ele se programou lá dentro, faz sentido que ele tenha essa cara zoadona. Ele se programou meio zoadão. Ele achou que ia ser da hora. Ia ser da hora, é um edgelord. Eu vou me colocar aqui dentro, mas vou me colocar todo fodão, olha só. Olha só, cabelão. Porque ali fora não tem essa cara, não. Nem esse cabelão. Esse é um executivo. É, eu sou um salaryman.
Daí ele fala que ela não precisa mais de corpo, vem, cola na minha, que tá top aqui na Ward. E daí é isso, basicamente. A família da Len some. O que você descobre da família dela? Que não é a família de Que verdade. não é exatamente. Só isso, né? Só isso. Mas o pai vai lá dar tchau pra ela. Ele não devia, mas ele vai lá e fala tchau, te amo, beijo. Beijo. E todo mundo ama a Len aí. Já é nesse que todo mundo ama a Len? É, só que ela decide matar todo mundo de qualquer forma. E ela mata todos os Knights. E aí, eu não sei, eles dão a entender que os Knights são meio... são templários. Então, qual o nome dos Knights? Qual é o nome dos Knights? Não sei. Tem nome? Eu não lembro disso. É o Knights of the Eastern Calculus. Os Cavaleiros do Cálculo Oriental. Ah, E do que isso é referência, senpai? o Newton. Que Newton? Isaac Newton. Por que Isaac Newton? Ele era um templário? Ele era um cavaleiro, não era? Sir Isaac Newton. Mas não templário. Não, mas ele era do cálculo. Mas ele era ocidental. Ah, verdade. Não, isso é uma referência ao Knights of the Lambda Calculus, que é uma sociedade semi-secreta do MIT. Sério? Isso existe mesmo? Existe? Tanto que eles citam no desenho. Os Knights são só um rumor de estudantes americanos. Tudo bem, então. Tudo bem. E aí, por que a Len saiu apagando todo mundo? Então, né, cara, os Knights aparentemente eram seguidores desse deus que estavam querendo manipulá-la pro Eri ter dominação total na Wired. E ela meio que fica puta com isso. Então ela meio que mata todos os seguidores pra destruir esse deus. Mas também mata os cara de preto, por quê? Então, eu não sei. É ela que mata os caras de preto? Ficou meio... porque eles acabam vendo ela antes de morrer, né? Então dá a entender que sim, mas sei lá. É porque no final das contas eles estavam obedecendo o Eri também. Que eles foram contratados pelo Tachibana, mas o Tachibana tava na conta do Eri. Então meio que tava no plano dele de matar os Knights of the Eastern Calculus pra atiçar a Len. Então, o plano dele quase deu certo, na verdade. Não deu certo por quê? Não sei por que não deu certo. Por causa da Arisu, basicamente. Ah, Que a verdade. Len fica muito fissurada nela. Sim, fica muito fissurada, mas depois do episódio dos rumores, a Arisu quase não aparece. É, porque ela ficou putaça com Ela a ficou Len. putaça e mesmo depois que a Ren resetou o mundo, apagou a memória de todo mundo do rumor, ela ainda continua puta. Sim, porque ela ainda apagou a memória de todo mundo, menos a dela. Então, por que ela apagou a memória de todo mundo menos a dela? Não sei, porque ela não quer apagar a memória dela. Não entendo as motivações da Len. Então. Quais são as motivações de Deus? Caminhamos rapidamente para o final da série. Pois é, tem um episódio de Ah, recapitulação. não. Pra você que não está entendendo, Vai continuar sem entender. mas pelo menos tem um recapitulativo aí. O que significa Len? Os kanjis de Len são kanji de som e de kanji de joia. Mas tem uma teoria que é uma referência a um escritor, C.J. Lang, que escreveu alguma coisa de psicologia. É Chris Lang. Aí nesse episódio, Deus fala pra ela que ela é um software e que ela não é um robô. Ok. Então ela só existe no mundo virtual. Mas, então ela não era uma garota? Não, ela só tem a imagem, forma de uma garota, mas ela não é uma garota, na verdade. Então tá, né? Então se ela é só um software, ela pode ir pra net direto. Não sei. Então ela vai, tudo resolvido. Ninguém precisa de corpo, pode ir pra net direto, tá top. Sim. E a Aris, fica feliz com isso? Eu não lembro mais, eu já tô perdido. Meu Deus, só tenho 6 anos. E pior que eu anotei o que tava acontecendo, eu tô perdido. Pagaram suas memórias. Beleza. Eu estava perdido no momento que eu anotei também. Então beleza. A Arisu lembra, além do valor de ter um corpo, além meio que com isso, ela percebe que efetivamente o Eri tá errado. A Wired não é uma realidade acima do mundo físico, mas uma realidade paralela. E ele não entende isso porque ele abandonou o corpo dele. E é melhor que todo mundo fique no mundo real mesmo e se conecte analogicamente com seus bumbuns.
Não, então, aí você perguntou por que ela não apaga a memória da Arisu. Eles dizem que... Porque tem essa coisa de memória aí, então as pessoas existem na memória dos outros, pelo que ela falou. Sim. Então ela também, como ela é software, ela existe na memória das pessoas. E se ela apagar, talvez se ela apagar a memória da Arisu, ela se apaga. Talvez, não sei. Mas ela se apaga Ou no se final. apaga no mundo real. Aqui nesse episódio, no episódio Landscape, que por sinal chama Landscape, tem um detalhe, assim, umas coisas a ser discutidas. O que é que aparece aquelas coisas estranhas lá no meio do episódio? Que coisa estranha no meio do episódio. Parece umas torres alienígenas, não? Ah, eu não sei o que é aquilo, mas tô ligado. E aí o episódio chama Landscape, quer dizer... Isso é bem óbvio, né, que eles querem ficar um bom tempo nessas imagens. Te mostrar que tem um troço É ali. que nesse ponto o mundo real já tá se fundindo com a Wired. Tanto que aparece essas torres e aparece também os circuitos no céu. Então, que aí ela já tá meio que implementando a instrumentalidade de unir todas as pessoas na Wired. A meio que caiu no passinho do Eri. E só com a Arisu visitando ela na casa, vendo ela toda cheia dos fios, que ela consegue lembrar do valor de ter um corpo. Mas então, a software, o que é além, no final das contas? Não sei! Estamos aqui para responder essa questão e apenas essa questão. Vamos responder a questão, então. Que no final você descobre que ela tá acima do Eri, ela precede a existência da Wired e ela meio que implantou a ideia do protocolo 7 na cabeça dele e... Seria além já a resposta para a interação entre a cabeça de todo mundo? Como assim a resposta? Ela seria a mente coletiva? Basicamente. A mente que resulta de cada uma das pessoas sendo um neurônio. É o inconsciente coletivo que se manifestou. Se manifestou como humano. O inconsciente coletivo meio que se manifestou no mundo físico para ter experiência de realmente ser humano no sentido mais tangível. E com isso, meio que chegou à conclusão que existe um valor na humanidade no sentido material e não só no sentido metatextual das interconexões entre as diferentes pessoas. Então, meio que se apaga nesse sentido de Deus encarnado para justamente preservar essa parte da humanidade, a parte da fisicalidade da experiência humana. Por isso, no final, ela faz o sacrifício de se apagar completamente da memória de todos e ser meio que uma guardiã das interconexões humanas. Olha só que bonito. E as diferentes personalidades que aparecem da Len são meio que manifestações da mente desse inconsciente coletivo que se encarnou. Que a Len normal é o ego, que está sendo desenvolvido. Além da Wired é meio que o superego, que está em busca de controlar totalmente a situação e impor regras. E a Len malvada é o ID, que está só em busca do caos. Mas o problema dessa teoria é que aparece uma quarta Len no começo, no final, que é a Len vestida de azul, que eu não sei o que é. Que é a Len guardiã. E o que é o encontro com o papai? Rapaz, isso é discutível o que é. Você entendeu a referência das Madeleines? Não. Isso é uma referência a Proust, a Alan Proust, que é escritor de Em Busca do Tempo Perdido. Então, que Madeleines em Proust... Madeleines são bolinhos. São bolinhos de ovo que são consumidos com chá. São Madeleines. Procura aí na internet, cara. Que Proust usa Madeleines como uma referência à memória dele. Que o gosto das Madeleines trazem ao narrador do livro as memórias da infância dele. E a partir dessas memórias começa a contar a história. Então, tem diferentes teorias sobre o que é essa conversa com o pai. Pode ser um deus superior, além mesmo, um deus que está acima do mundo físico e da Wired, ou a teoria que eu prefiro, que é uma manifestação das memórias dela do tempo no mundo físico, que meio que justifica o amor que ela sente pela humanidade, porque ela está se apagando para preservar esse aspecto das pessoas. É, porque certamente não é o pai de verdade dela, porque o pai de verdade dela não é esse cara aí. Sim, porque ela não tem pai de verdade. Não, eu digo, a personalidade dele não tem nada a ver com isso aí. E por que tudo volta a ser como era antes? Então, nada volta a ser como era antes. Ela se apaga totalmente da realidade e o Wired, tal
qual rede de computadores que se conecta diretamente com humanas deixa de existir. A Ward passa a se comportar como nossa internet e fica separado da consciência humana. Tanto que o Wade nem tem a ideia de implementar o protocolo 7, ele vira só um cara puto com a empresa. Então, a gente poderia dizer que a família da Lei, então, foi contratada, sei lá se foi contratada, mas foi contratada pelo pessoal da Tachibana? Sim, exatamente. Para acompanhar a evolução desse deus ou software controla a Ward e tentar direcionar a evolução dela. Então, Senpai, considerações finais de Len? Bom, antes eu queria fazer uma perguntinha aqui. Por que você acha que as sombras são estranhas? Ah, não, isso é fácil. Isso foi dito em entrevista que foi uma forma de indicar que a Ward existe nas sombras da realidade. Então ela tá sempre presente lá como uma parte visível do mundo. Aham, foi mais ou menos o que eu tinha entendido. Então foi bem transmitido. Sim. Sim, não é tão obscuro, Len. Considerações finais. Então, é interessante, é bonitinho. Ah, sim. É bonitinho, Não, embora seja bizarro. é feiaço. É muito feio. É feio, mas é legal, cara. Eu não sei. Eu também fiquei olhando assim, puta, que feio. Mas depois de um tempo você começa, sei lá, você tem uma... Empatia. Feinha, mas é simpática. Feio eu também sou, né? Também sou. É confuso pra caralho. Sim. É legal. A opening é muito boa. É simpático, você vai gostar ou não. Diria que é nota 7 pelo tempo que foi feito. Talvez 8. Olha só. Assim, porque ele tem uma coisa de inovação, assim. Pela época dele, é bom. Sim, e ele antecipou muitas coisas que vieram a existir. Tipo, deuses na internet. Felipe Neto, né? A nossa lei brasileira. Assim, é pretencioso? É pra caralho. Eu fiquei puto? Eu fiquei puto até o episódio 11. Mas isso é você mesmo, né, Gus? Cara, episódio recap numa série de 3 episódios. No Monogatari. Monogatari tudo bem ter recap, mas tem 3 episódios. Mas vale a pena, né, cara? Porque não dá pra entender nada, então... Mas o recap também não dá pra entender nada. Só todas as cenas que tiveram antes com solo de guitarra. É um solo da hora? Mas mesmo assim. Eu pulei o recap. Eu fiquei passando rápido porque eu sabia que no episódio não devia ser só o recap. Assim, podia ser só recap. Não tinha nada que garantisse. No geral, o problema de Len é que ele muita coisa tá lá só pra construir O clima. essa bizarrice. É só pra deixar bizarro. Ele não vai acrescentar nada na história. É só pra você entender que aquilo lá tá tudo estragado. Tipo a irmã. A irmã que era a melhor personagem porque era a única humana do desenho. Então, por isso, ela era muito humana e aí eles mataram ela. Talvez ela estivesse competindo pela imagem de humana com a Daí Arisa. só pode tem cota de humano. É crime ser humano agora. Você diria que a presença de Rei no panteão das séries cult dos anos 90 é justificada? Acho que sim. A questão é assim, tirou de quem? Assim, não sei. Tá lá junto com o Evangelion e o Tena. Eu não gostei de Utena, então, Você não sei assistiu lá. o Tena. Você assistiu o filme. É, Um filme onde a protagonista vira um carro. se é justificável? Acho que sim. Considerando concorrência, acho que tá bom. Tá bom. Então acho que é essa a mensagem. "私はここにいるの。だから一緒にいるんだよ。